O Sol é uma estrela que brilha há 5 bilhões de anos de forma incessante. Ele definitivamente não é conhecido por ser um astro calmo, mas acaba sendo uma das estrelas mais tranquilas da Via Láctea. Pois é, soa até contraditório, mas a verdade é que já tivemos muitos episódios energéticos envolvendo o Sol na história. Sabendo que o nosso Sol não é silencioso, os astrônomos descobriram algo inacreditável, simplesmente um sinal de rádio vindo das profundezas da estrela. No vídeo de hoje vamos viajar até as profundezas do Sol para entender esse sinal detectado por lá. Antes do vídeo prosseguir, você que está caindo de paraquedas aqui no canal, convido a deixar a inscrição aqui embaixo. E também convidar um amigo a conhecer o Mistérios do Espaço. Assim o nosso canal chega rapidinho no 1 milhão de inscritos aqui no YouTube e vamos pôr em prática o novo projeto do balão estratosférico. Ou seja, vamos enviar mais câmeras para a fronteira com o espaço quando atingirmos essa marca incrível. Então, deixe a inscrição aí embaixo e ajude o nosso projeto a chegar ainda mais longe. Bora pro vídeo! Inegavelmente, o Sol é uma verdadeira usina cósmica de energia. Em seu núcleo, onde a temperatura ultrapassa 15 milhões de graus Celsius, átomos de hidrogênio se fundem continuamente para formar hélio, liberando quantidades colossais de energia. A cada segundo, nossa estrela produz uma quantidade de energia equivalente à explosão de cerca de 100 bilhões de bombas nucleares, irradiando luz e calor em todas as direções do espaço. Mas o Sol não se limita a emitir somente luz. Sua superfície é um palco de intensos fenômenos magnéticos que podem desencadear explosões gigantescas e ejeções de massa coronal. Durante esses eventos verdadeiramente energéticos, o Sol libera para o espaço grandes nuvens de plasma magnetizado, com bilhões e mais bilhões de toneladas de material viajando pelo espaço a milhões de quilômetros por hora. Essas partículas viajam através do sistema solar e eventualmente podem atingir o campo magnético da Terra e ocasionar alguns fenômenos bastante interessantes. Parte das partículas é direcionada para as regiões polares da Terra, onde colidem com moléculas da atmosfera e produzem cortinas luminosas conhecidas como auroras. Em períodos de atividade solar mais intensa, essas luzes podem se tornar tão brilhantes que são observadas em latitudes muito mais baixas do que o habitual, transformando o céu noturno em um espetáculo de cores visível para milhões de pessoas. Durante bilhões de anos, o Sol permanece relativamente estável graças ao delicado equilíbrio entre duas forças opostas. A gravidade tenta comprimir toda a sua matéria em direção ao centro, enquanto a energia produzida pela fusão nuclear gera uma pressão gigantesca que empurra o plasma para fora. Esse equilíbrio, conhecido como equilíbrio hidroestático, mantém a estrela em funcionamento e impede tanto seu colapso quanto sua explosão, sustentando a enorme esfera de plasma que ilumina nosso sistema solar. Embora possa parecer uma bola brilhante vista da Terra, o Sol é uma estrutura muito complexa. Seu comportamento é influenciado por intensos campos magnéticos, correntes de plasma em constante movimento e processos físicos que ainda desafiam os astrônomos. Mesmo após séculos de observação e décadas de estudos realizados, muitas questões ainda permanecem sem resposta, incluindo detalhes sobre o aquecimento de sua atmosfera externa e as origens de alguns fenômenos magnéticos mais extremos. Compreender essa estrutura é importante para perceber que a luz solar que chega até nós hoje possui uma história muito mais longa do que parece. Entre a superfície visível e o núcleo da estrela existe uma jornada de quase 700 mil quilômetros através de diferentes camadas. É justamente nessas profundidades incríveis que ocorrem alguns dos fenômenos mais extremos da natureza, e onde a luz que recebemos aqui na Terra é originada. Uma única partícula de luz pode levar milhares de anos para percorrer desde o núcleo até a superfície, e mais 8 minutos da superfície até a Terra. Pois é, e foi em uma dessas regiões que os astrônomos detectaram uma emissão de rádio em agosto de 2025, uma das maiores e mais duradouras vindas das profundezas do Sol. À primeira vista, nada particularmente incomum. Eventos desse tipo são bastante observados,
e fazem parte de um repertório de manifestações produzidas pela dinâmica magnética da nossa estrela. Essas emissões surgem quando elétrons de alta energia ficam aprisionados em estruturas magnéticas gigantescas na atmosfera solar. Enquanto giram ao redor das linhas do campo magnético, essas partículas liberam energia na forma de ondas de rádio, criando um sinal que pode ser detectado por instrumentos espalhados pelo sistema solar. Normalmente, essas explosões duram algumas horas, ou em casos mais extremos, alguns dias antes de desaparecerem. Embora as ondas de rádio em si não representem um perigo direto para a Terra, elas costumam funcionar como pistas sobre um processo muito mais energético que está ocorrendo no interior do Sol. As mesmas regiões que produzem essas emissões podem desencadear tempestades de partículas e ejeções de massa coronal, capazes de afetar satélites, sistemas de comunicação e até missões espaciais tripuladas, caso esteja ocorrendo alguma no momento. Mas desta vez, algo diferente aconteceu. O sinal simplesmente não desapareceu do nada. Os dias se passaram e os radiotelescópios continuaram registrando sua emissão. O que inicialmente parecia ser mais uma explosão de rádio comum, começou a chamar a atenção dos pesquisadores à medida que sua duração ultrapassava todos os padrões conhecidos. Quando finalmente chegou ao fim, o fenômeno havia permanecido ativo por impressionantes 19 dias consecutivos. O recorde anterior para uma explosão desse tipo era de apenas 5 dias. Em outras palavras, o Sol havia sustentado emissões por quase 4 vezes mais tempo do que qualquer evento semelhante já documentado na história, estabelecendo um novo marco nos estudos do clima espacial. Desvendar a origem desse comportamento exigiu um esforço internacional e a colaboração de várias espaçonaves distribuídas pelo sistema solar interno. As missões Estéreo, Parker Solar Probe e a WIND da NASA, juntamente com a Solar Orbiter, desenvolvida pela parceria entre a NASA e a ESA, registraram diferentes etapas do evento. Como o Sol gira lentamente sobre seu próprio eixo, cada sonda observou uma parte dessa emissão, como se cada uma ficasse responsável por uma região à medida que o Sol girava. Ao combinar todas essas observações, os pesquisadores conseguiram reconstruir a história da emissão. A análise revelou que a fonte de emissão estava associada a uma enorme estrutura magnética da coroa solar, chamada de streamer. O mais surpreendente aqui é que essa armadilha magnética foi continuamente alimentada por 3 ejeções de massa coronal que ocorreram em rápida sucessão na mesma região do Sol. Cada nova ejeção ejetava energia adicional na estrutura, mantendo os elétrons aprisionados e prolongando a emissão de rádio muito além do esperado, fazendo acontecer um dos registros mais impressionantes e duradouros da história da observação solar. Estudar esse tipo de emissão tão misteriosa é importante porque começamos a entender o quão duradouro pode ser uma tempestade geomagnética, e assim podemos prever, então, quando algo problemático vai acontecer e proteger nossos satélites, sistemas de eletricidade, comunicação e tudo mais. Afinal, o campo magnético da Terra não é perfeito e algumas tempestades geomagnéticas podem realmente interferir em nossa tecnologia. Pessoal, se vocês gostaram deste vídeo, não se esqueçam de deixar o like aqui, que é muito importante. E se você não está inscrito aqui no canal ainda, convido você a apertar o botão inscrever-se aí embaixo. Até a próxima!